Peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar o seguinte: os maçons amam o dinheiro. Como que funciona essa parada? Vamos ver o desdobramento dessa ideia aqui. Será que reflete com a essência da tradicionalidade da maçonaria? Então vamos analisar e também falar dessa questão da manipulação, certo? Então são duas questões aqui que você já vai entender como que esse troço, como que essa salada mista vai virar uma coisa só. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou lhe dar um conselho e um convite. O conselho é: inscreva-se aqui no canal, também já o convidando, né? Então apoie essa iniciativa aqui do canal Fatos Maçônicos, que tem por objetivo fundamental desanuviar essas questões relacionadas aos aspectos da corrente maçônica, das correntes maçônicas, enfim, né, da questão de tudo que envolve a maçonaria. Então já deixa o seu like e ative as notificações. Fortíssimo e grande abraço aos membros aí do canal Fatos Maçônicos, aos alunos lá da Escola da Tradição Primordial, o pessoal que me segue lá nas redes sociais. Então me siga aí, tem os links aqui embaixo sempre nos vídeos. Lá no meu site também tem muito livro, tem muito material bacana, tem cursos em vídeos que vão fazer você expandir o seu conhecimento e não ser um apedeuta, sem Deuton, educação, né? Não seja uma pessoa ignorante, conheça as coisas, que é justamente a temática vista aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no comentário, aqui nos comentários do canal aqui do pessoal, né? Então aqui, ó, é o Valmir Borges Bastos, né? Todos os maçons amam dinheiro, ele falou, olha aqui, todos os maçons amam grana. Certo? Num vídeo antigo que eu fiz revelado, a maçonaria nega Jesus Cristo. Então todos os maçons querem grana. Já vamos falar disso daí. O Robson aqui, ó, eu sou maçom e do Lions, a diferença é simples. No Lions a filantropia ajuda é o fim, é uma organização para filantropia, né, na sociedade. Na maçonaria o objetivo é aprimoramento do ser, onde a filantropia é um dos meios para atingir o aprimoramento. Perfeito, muito obrigado, irmão Robson. E o Neri aqui, ó, todas as formas de controle e manipulação dos povos devem ser combatidas. Perfeito também, né? Como opressão dos tiranos, seja quem forem. E devemos atualizar esse objetivo esquecido dos irmãos do Brasil. Umas chamadinhas aqui do pessoal, né? Então, muito obrigado aí, provavelmente sejam irmãos, né? O Robson falou que é irmão mesmo, sou maçom e do Lions, o Robson, certo? E o irmão Neri também, né? Obviamente, né? Esse comentário é oriundo, basicamente, das fileiras internas da maçonaria, que muitas pessoas acabam esquecendo, né? Maçonaria é uma corrente de liberdade de pensamento, né? E dito isso, né, isto posto, na verdade, né, fomenta com que, e fomenta não, né, eu acho que fomenta, mas até de uma forma obrigatória, na verdade, que o irmão tem acesso a determinadas informações, né, que é o convívio que a gente tem aí no mundo, mas reflita, faça aquela meditação ativa, né, da questão, pense no caos, como diz o caboclo, né. Então aqui vamos falar sobre essa questão dos maçons amam dinheiro, certo? Então isso é um problema. Tá? É um problema crônico, né? Muitos falam, que eu já fiz vários vídeos, e muita gente fala, o problema está na sindicância. Fato, isso é um fato, né? Então, a maçonaria, se você observar como instituição, como associação, ela visa, claro, sempre crescer. Então existe um turnover, né? Para quem não sabe, que turnover é a entrada e saída de muita gente. Então, aquelas coisas que falam que você entrou na maçonaria, você nunca mais vai poder sair, isso é tudo balela, é migué, na verdade, né? Então você entrou na maçonaria, não gostou, saia. Maçonaria é uma escola, né? É difícil definir, né? Mas ela é uma corrente, até falando, né? Porque não é somente uma escola, é um grupo que nem o irmão falou aqui, sabe? Trabalha com a filantropia, trabalha com a caridade, trabalha com a questão da fraternidade, trabalha com a questão do estudo, certo? Trabalha com a questão espiritual também, né? Porque a maçonaria tem, assim, se você entender o contexto das cerimônias, né? Que possuem uma doutrina interna, né? Cada caso é um caso, cada rito é um rito, mas eles vão apontar para a metafísica. A metafísica é o plano espiritual, né? Então essa falta, né, de conhecimento, essa ignorância nesses contextos ocasiona uma série de problemas dentro das correntes maçônicas, né?
Haja visto esse comentário aqui do Valmir, né? Porque ele falou, os maçons amam dinheiro. Ou seja, ali, ao que parece, né? Vamos tomar a perspectiva que é uma pessoa observando de fora, né? Então, se tem muitos comentários dessa natureza. Os maçons aqui, algumas cidades, né? Tem algumas cidades que nem eu moro no Curitiba, Paraná, certo? Aqui é um grande centro, tem 1.700.000 na cidade, quase 4 milhões no entorno aqui. Então é um centro grande, né? A capital mais gelada que hoje nesse período, né? Tá passando por um calor que é de arrebentar. Agora estão 30 graus, nós estamos tudo morrendo aqui, porque todo mundo é acostumado com frio, né? Ninguém suporta muito calor, baixa pressão, dá aquela vontade de fazer as coisas, né? Então, enfim, certo? É um grande centro, né? Então existem aqui na minha cidade, eu cogito, na verdade, né? O capito, entendo que tem mais ou menos em torno de umas 100 lojas só Curitiba, né, cara? Então tem muita loja, né? Das 3 linhas, do GOP, né? Grande Oriente do Paraná, Grande Oriente do Brasil Paraná e da Grande Loja, em torno aí de umas 100 lojas só aqui na minha cidade, então tem bastante maçom. Mas às vezes no interior, cidades um pouco menores, né? O pessoal, todo mundo sabe quem que é maçom, né? Porque tem um templo, né? Geralmente eles fazem um templo, montam um templo, né? Então o pessoal ajuda lá, monta o templo, fica bonito, aquele negócio maravilhoso, né? E daí os caras vão lá, todo mundo eterno, uma linha, né, de noite, determinado segunda-feira, terça, quarta, vão lá de noite lá para fazer a reunião da maçonaria. Então todo mundo na cidade mais pequena, né, cidades mais do interior, obviamente, acaba conhecendo, cara é maçom, eles veem aqueles carros parados, né? E daí já cogitam, né, já entendem, na verdade, que os maçons são pessoas poderosas, são os caras, às vezes sim, às vezes não, né? Aí você tem que entender o seguinte, né? E claro, muitas vezes o cara, assim, é o caos aqui, né, que nós estamos tratando, né? O cara da cidade pequena, vamos dizer que todo mundo sabe que fulano de tal é maçom, né? E vê que o cara tem uma conduta não, assim, vamos dizer, não muito alinhada com as propostas da maçonaria, né? Então a maçonaria tem uma série de questões aí, por exemplo, né, os axiomas que eu falo, né? Maçonaria latina fala aqui em liberdade, igualdade, fraternidade. Essa questão da igualdade, por exemplo, é entre os maçons, mas também é a pessoa que está num nível de consciência mais elevado, que ele entende que todos os seres humanos somos iguais, certo? Independente do credo, religião, raça, cor, não sei o que, papapi, que hoje tem todas essas coisas. Cara, no final das contas, você tira essa pele e todo mundo é igual por dentro, né? Cada um tem algumas aptidões a mais do que os outros, tem pessoas que são mais dedicadas, outras são mais assim, são mais assado, existem algumas diferenças, obviamente, mas na essência física nós somos todos iguais, então não deve haver esse tipo de preconceito, né? Então, essa é uma questão, certo? Mas ele vê que, de repente, a pessoa não tem uma determinada conduta, é uma pessoa gananciosa, ou seja, é um maçom que, obviamente, vai lá, certo? E não está agregando aquele conhecimento que a ordem traz. Então a maçonaria é muito bacana, né? Certo? Só que a gente vê, ela, como eu sempre falo aqui, ela é muito interessante, vale muito a pena para os irmãos, né, que se dedicam, pessoas que entram na maçonaria, acabam se dedicando ao estudo da doutrina, dos ritos, dos mitos, dos símbolos que a maçonaria envolve, né? Mas nem todo mundo, né, estuda a primeira questão. Nem todo mundo também, esses que estudam também refletem sobre a questão e de fato se tornam verdadeiros iniciados, né? Todo mundo passa pela questão da iniciação, né? Que a maçonaria é uma ordem iniciática, ou seja, recebe uma influência espiritual, mas nem todo mundo é aberto a essa questão. Então você vê, de fato, na maçonaria, pessoas que estão lá portando seus aventais maravilhosos, fantásticos e não sei o que, né? Eu tiro um sarro dessas coisas, mas o comportamento não condiz com aquela condição, por exemplo, de um determinado grau mais elevado ou de uma determinada condição, certo? A maçonaria, ela é muito, como é que eu vou dizer, organizada, né? Então você tem lá no quesito estrutural, você tem lá o grão-mestrado, tem os secretários, tem os coordenadores, o pessoal que apoia, tem o poder legislativo, tem o poder judiciário, tem os conselhos, etc. Cada ordem, né, vai ter as suas disposições, mas são mais ou menos parecidas com isso que eu falei, né? Então o irmão se coloca lá, por exemplo, tem lá no Grande Oriente do Brasil, não estou fazendo uma crítica específica a ninguém, é um geralzão aqui, né? Então o irmão se coloca lá como um deputado, certo? Nós temos aqui no Grande Oriente, eu sou do Grande Oriente do Brasil, você tem um deputado estadual e tem um deputado federal, certo? Tem essas duas, esses dois cargos, na verdade, são títulos, na verdade, que são elegíveis, né? Ou seja, é feita uma eleição, corre uma eleição para o irmão ser um deputado.
dentro da maçonaria, certo? Qual que é a função, né? Isso que é um exemplo, mas se estenda a todas as questões que eu estou falando aqui. O irmão, ele representa a loja. Dentro da assembleia, que é uma assembleia específica, que só irmãos que são deputados, por exemplo, estão presentes, né? E ela é periódica, assim, acho que é 4 em 4 meses, mais ou menos. O irmão representa a loja. Ele não representa ele representa aquele povo daquela loja, os valores que aqueles irmãos têm, certo? Se for colocada uma ideia que vai de encontro, na verdade, com que aquela determinada lógica não, aquela loja se coloca, né? Que tem lojas que são muito filosóficas, tem muito, como é que é? Às vezes são muito caridosas, trabalham mais com essa questão da fraternidade, etc. Cada loja tem a sua característica, né? Mas se vinha uma demanda, por exemplo, numa assembleia, estou fazendo hipoteticamente falando, né? Vem uma demanda numa determinada assembleia, o irmão deve se posicionar não como ele acha que é o correto, mas como a loja acha que é o correto, certo? Então é um cargo importantíssimo, porque de fato você tem que conhecer a sua loja, você é o representante daquele povo. Isso é o governo, né? Deveria ser desse jeito, né? Porque a gente vê algumas coisas, como a gente vê no mundo, como a gente fala assim, ó, maçonaria é o micro do macro, né? Então a gente vê no mundo profano, como se fala, o mundo fora da maçonaria, né? Essas arbitrariedades, essas coisas malucas que existem por aí, dentro da maçonaria também tem essas questões, né? Que envolvem política, né? Ou seja, o irmão às vezes toma um partido que é uma posição pessoal dele, não reflete o que a loja entende, né? Então, às vezes, isso é complicadíssimo esse troço, porque às vezes tem que ter teria que ser mais aberto as conversas nesse sentido, né? E isso em todos os cargos que eu falei. O cara é um conselheiro, o cara é um coordenador, né, de uma determinada região, o cara é um delegado do grão-mestre, o cara é um secretário, etc, etc e tal. Ele cuida de uma pasta. Aquela pasta tem que refletir, por exemplo, a demanda daquele povo determinado, né? Que cada pasta tem o cara que é do financeiro, porra, tem que refletir. Será que a maçonaria está muito cara? O que nós estamos fazendo com o dinheiro? Sabe? Será que todo mundo concorda? O que não concorda? Não existe esse tipo de coisa. Mas o negócio é muito louco, na verdade, né? Mas tem determinadas organizações, sim. Eu estou falando do contexto geralzão, né? Então, enfim, certo? Existem regras, existem ordenamento, né? A maçonaria coloca do ordo ab caos, né? Do caos surge a ordem que surge do caos, né? No latim, certo? No latino. Então, tem que se ter ordem, por isso que fala ordem maçônica, né? Então tem detalhezinhos nesse grande projeto que a maçonaria tem, pequenos processos que eles devem ser levados com o máximo de cuidado também, né? E por falta desse preciosismo que eu estou falando aqui, né? E reitero que isso aí deve ser exacerbado aí a todas as instâncias, né? Da maçonaria. A visão que as pessoas de fora têm acaba se tornando isso, né? Os maçons pensam, amam o dinheiro. Quando a maçonaria, em sua essência, visa transformar o ser humano, né? Propor um caminho para que o irmão, né, a pessoa que se coloca na maçonaria, encontre a sua verdadeira essência, viva em harmonia, como os pitagóricos falavam, em harmonia com você mesmo, com os seus círculos, né, familiares, trabalho, estudo, certo? O mundo fenomênico, enfim, né, vive em harmonia, conhecendo a essência. Existe algum problema? Vamos tentar atualizar essa potencialidade. Essa é a essência da maçonaria, né? Não é uma instituição feita. Claro, eu estou falando de maçonaria tradicional, sabe? Pessoas querem entrar na maçonaria hoje, tem umas picaretagens aí, que é Deus o livre na internet, né? Que os caras convidam você, te oferecem mundos e fundos, quando você vai ver, você vai buscar aí nos grupos maçônicos, tem de monte, né? Os caras estão sendo processados aí, Opa, voltou o foco. Os caras estão sendo processados muitas vezes. Tem muito cara, esses picareta aí que inventam umas modas aí, né? Que fala moda, tem as modas de viola. Os caras inventam umas modas, usam, falam que são maçons, não sei o que, sabe? Depois montam uns troços, depois tem uns negócios por trás que, olha, é cabuloso, para falar pouco, na verdade, dando prejuízo, né? Depois vem um monte de gente fala, pô, mas aqueles caras lá, quem que são esses caras? Eu falei, cara, fique ligeiro aí, sempre fique ligeiro, né? Saiba onde você está se enfiando. Eu sempre falo isso daí, né? Eu creio que eu falando desse jeito seja mais direto, né? Saiba onde você está se enfiando, saiba o que é, por exemplo, onde está entrando, né? Porque você gasta tempo, você gasta dinheiro, né? Você sacrifica às vezes a família, né? Você vai deixar a família, não sei o que, vai lá, pô, o troço vira em nada.
né? Existem instituições e instituições maçônicas, né? Procure conhecer antes, né? Claro que é um troço muito fechado, mas pesquisas na internet que você faz aí, sabe? Você já consegue ver, né? O tamanho das coisas, né? Pô, essa organização que me chamou é assim, é assado, sabe? O que os caras estão vendendo? Ah, os caras estão falando que é isso, é aquilo a maçonaria. Mas será que é isso mesmo? Não, vamos dar uma pesquisa. Qual que é o objetivo da maçonaria, sabe? Deixa eu ver o que outras pessoas falam, né? Então, pô, tem hoje em dia, aqui no YouTube, né? É uma loucura, né? Porque você tem de tudo. Você tem irmãos, vários irmãos aí, o irmão André Muniz, sabe, o Leandro Dotti, Bode Pensando, Conversa de Bode, Maçonizando, tem uma série de canais, né, que se fala muito de maçonaria feito por maçons. E tem uma carrada de outras coisas, de outras pessoas que falam que são maçons, desses podcasts aí que vêm malucos aí, na verdade, né, falar de maçonaria, né, ou seja, sabe, são pessoas de fora que de fato não entendem, né, e essa é uma conversa velha, né? Tem uma historinha para quem já é mais experiente na história da maçonaria conhece, né? Que é a história do Léo Taxil, por exemplo, né? Léo Taxil era um produtor de livros, né? Pornográficos, né? Do século XIX, 1850, né? Ele era um editor, né? Tinha lá uns negócios, né? Então ele tem uma história interessante, esse cara, né? E teve um impacto muito grande na maçonaria. Primeiro, assim, tem duas circunstâncias. Ele começou a detratar a Igreja Católica de Roma. Falar um monte de coisa, que a igreja é do diabo, que o Papa é o Satanás, sabe? Muitos mitos que a gente vê a respeito vêm dessa ocasião lá da França, né? Porque ele queria causar, como você fala hoje, né? Queria vender, na verdade, queria vender os seus periódicos, né? E ele pegou essa história, esse modelo, né? Esse paradigma que ele montou da Igreja Católica e virou para a maçonaria. Eu não lembro até direito se ele entrou, acho que ele entrou, pegou o grau de aprendizes, ficou lá um mês, 2 meses, e saiu fora. Sabe? Ou seja, ele nem sabe de nada, né? E começou a detratar a maçonaria. Ele já ou seja, se ele entrou, eu não me lembro se é esse detrator da maçonaria, da anti-maçonaria, né? Que entrou, mas acho que ele foi iniciado, ficou uns meses lá, saiu, né? Ou seja, a pessoa não sabe nada, sabe questões basilares, né? Imagine você entrar numa faculdade de medicina, você passa num vestibular, não sei o que você vai fazer, você fica lá 6 meses, daí, não sei o que, você sai falando que medicina não presta e não sei o que, porra, tem todo um histórico lá desde Hipócrates, tem os grandes médicos, tem a ciência por trás, né? o calhamaço de conhecimento que existe por trás disso daí. Então, sabe, mas tem gente que faz isso, né? Isso aqui é uma metáfora, né? Mas acontece, na maçonaria acontece bem isso, pessoas que entram às vezes, né? Nós temos o caso lá do Samuel Pichard, lá de 1730, né? O cara entrou, pegou os rituais, editou, virou um best-seller, que é esse dinheiro, né? Maçonaria dissecada, 1730, certo? Daí teve o Léo Taxil, né? Que daí veio essas histórias do Baphomet, por exemplo, isso é bobagem do Léo Taxil, porra. Templários, né? Os templários, não sei o que adoravam o Baphomet, e os maçons são os herdeiros dos templários, são os continuadores, tá? Essas coisas todas vêm dessas teorias antimaçônicas, por exemplo, desse cidadão. E qual que é a visão que a sociedade acaba tendo com relação a isso? Pô, infelizmente, né, a grande massa que existe, na verdade, né, não tem o tônus para fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, né? Haja visto que tem essas questões hoje em dia do fake news, né? Você faz um trabalho sério, porra, já vi muitos irmãos falando, pô, você faz um trabalho sério, é difícil, não sei o que, porra, daí vem um fiado da mãe, escreve uma bobagem aí, né? Faz às vezes um vídeo, ou um artigo, ou não sei o que, ou uma postagem, sabe? Porra, daí o cara consegue milhões e milhões de visualizações, e o cara fica lá trabalhando, não sei o que. Então, é isso que acontece. Não é uma questão só da maçonaria, não é uma questão do ser humano de forma geral, sabe? Jornais, por exemplo, você pode ver jornais da televisão, né? Tem os jornais ainda lá da sua cidade, o jornal de noite e tal, né? Dos vários canais que existem por aí hoje em dia. O que os caras ganham audiência? Na desgraça, né? Então, só muda os artistas, né? A história é sempre a mesma. Então a visão que a pessoa acaba tendo é nesse caso, que os maçons chamam de... Não é bem assim, certo? A maçonaria, ela tem a proposta, sabe? E podem existir irmãos desviados? Sim, certo? Que o cara é ganancioso, sabe? O cara e não sei o que, uma série de problemas decorrentes desse tipo de comportamento. Pode existir, eu não estou aqui para
colocar panos quentes nas coisas, porque maçonaria, como você sabe, é feita por seres humanos que são falhos, certo? Então, olha, nesse vídeo de hoje eu dei uma pancada de informações aí a respeito desses de vários contextos aí que valem a pena você parar para entender, né? Então, pense bastante no assunto. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu like e conheça lá meu curso A Tradição Maçônica em Vídeo, que vai levar você para outro nível de conhecimento. Cara, o valor é simbólico, cara, beleza? Te aguardo lá dentro do curso e até o nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.